Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos nessa sessão de liderança do Rootstack, Dia da Descoberta Familiar de 2015. Ao observarmos online, e estacas e famílias também irão receber essas informações mais tarde. Somos gratos pelo progresso que está sendo feito neste último ano. E estamos felizes pelas coisas que serão realizadas neste ano. No ano passado, muitas pessoas estavam interessadas na história da família e apresentamos um passaporte espiritual que incentivou os membros a começar a coletar histórias e informações que ajudarão eles e seus antepassados a se qualificarem para a vida eterna. Tenho o prazer de relatar que não apenas o número total de nomes enviados para o trabalho aumentou, mas também o número de colaboradores individuais, conforme mostrado neste gráfico, aumentou por mais de 25%. Este é um grande progresso e parabenizamos a todos. Parte desse aumento ocorreu devido a eventos isolados e maternos o foco. Isso ajuda não apenas a adorarmos para a igreja, mas também para as outras pessoas. Vocês vão ouvir mais a respeito desse assunto hoje. Encontrar nossos parentes falecidos e realizar as ordenanças do templo por eles é uma responsabilidade divinamente atribuída. É necessário para nossa salvação, bem como para nossos antepassados e nossos descendentes, pois nós, sem eles, não podemos ser aperfeiçoados, nem podem eles, sem nós, ser aperfeiçoados. Em Malaquias lemos: "E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição." E o anjo Moroni, quando apareceu a Joseph Smith, repetiu essa mensagem de uma forma um pouco diferente. Se assim não fosse, toda a terra seria totalmente destruída na sua vinda. Edificar a família está no centro do plano de salvação. Do outro lado do véu, seremos organizados em família. E isso é possível graças às ordenanças que acontecem aqui nos templos. Para ajudar a divulgar essa mensagem, atualizamos o passaporte espiritual. Peguem-no e examinem comigo. Vocês podem olhar e seguir comigo. Irmãos e irmãs, a história da família deve ser uma fonte de alegria e paz em nossa vida. Ao longo dos anos, esse trabalho foi simplificado. Em nosso recente treinamento de autoridades gerais, o Elder Quentin L. Cook, do Quórum dos 12 Apóstolos, ensinou que cada santo dos últimos dias é incentivado a dar 3 passos. Primeiro é encontrar. E devemos usar o site Family Search ou o livreto Minha Família, histórias que nos unem, para encontrar. Essa é a minha cópia pessoal, e no qual eu tenho preenchido os nomes. Depois de nós termos um ancestral ou descendente, nós devemos fazer o segundo. O segundo, conforme foi compartilhado, nós queremos pegar os nomes e levar ao templo ou compartilhar com membros da família para que eles também possam fazer o mesmo. E, se possível, ir ao templo como família. O terceiro, após sentir pessoalmente as bênçãos de levar os nomes de nossos antepassados ao templo, nós devemos, então, ensinar nossa família e depois ensinar as pessoas que lideramos a fazer o mesmo. Observe que no final do passaporte há uma seção onde podemos fazer metas para cada um desses passos e um espaço para registrar quaisquer sussurros espirituais que recebermos durante esta sessão. Estejam atentos a quaisquer nomes que venham à sua mente sobre
as pessoas que podem ser achadas para participar da história da família. Agora, esses passos que o Elder Cook explica são simples, mas muitas pessoas ainda hesitam em começar ou têm dificuldades para realizá-los. Para ajudar-nos a lidar com esses problemas, convidamos a Sister Whitney Clayton, a Sister Marriott das moças e o Elder Ken F. Richard, diretor executivo do Departamento de Templos, para unirem-se a mim e compartilhar algumas maneiras como podemos ajudar os membros a vencer esses obstáculos. A irmã Marriott falará a nós agora. Muito obrigada por essa oportunidade, Elder Packer. Obrigado a você. Vamos começar. Uma das maiores preocupações que nós ouvimos dos líderes, ou de todos os membros, é: meu trabalho já foi feito, meus avós fizeram tudo. Pode haver líderes assistindo hoje nessa mesma situação. Eles querem realmente sentir as bênçãos por si mesmos, mas por qualquer motivo tiveram dificuldades de encontrar oportunidades para o templo. Elder Richards, o que você diria aos membros que estejam se sentindo dessa maneira? Obrigado, Sister Marriott. Eu costumava me sentir da mesma maneira. O meu trisavô era Franklin D. Richards. Ele serviu como primeiro presidente da Sociedade Genealógica de Utah, o que posteriormente se tornou o Departamento de História da Família da Igreja. A biblioteca pessoal dele se tornou a primeira biblioteca da história da Igreja. Ele e suas famílias fizeram milhares de ordenanças. O meu bisavô, George F. Richards, foi presidente do templo por 16 anos, em Salt Lake, e continuou muito o trabalho do meu trisavô. Se alguém pode dizer que o vovô e a vovó fizeram todo o trabalho, esse alguém sou eu. Mas eu queria participar, eu queria fazer, colocar pessoas, os nomes, no nosso gráfico genealógico. E quando chegaram os computadores, aqui foi a minha oportunidade. E eu encontrei mais de 6.000 nomes de familiares da minha linha direta. Algumas pessoas fizeram o trabalho muitas vezes. Não tinha nada para fazer, eu acreditava, mas eu estava errado. O trabalho do templo para os meus ancestrais talvez foi feito ou completado na maioria dos casos, mas eu pude estender e crescer e fazer crescer essas linhas. As novas ferramentas que nos foram dadas nos ajudam bastante. Eu tenho usado a parte de descendência, encontrei mais primos que precisavam das ordenanças do templo que eu jamais poderia ter imaginado. Consegui levar esses nomes ao templo e com os meus filhos e netos e sentimos pessoalmente as bênçãos espirituais do trabalho do templo e da história da família. Sentimos todas essas coisas. E foi tão simples. Eu só segui as instruções descritas neste cartão, que todos vocês devem ter recebido. Eu realmente não esperava encontrar muita coisa, se é que encontraria algo, mas encontrei nomes suficientes para manter minha família ocupada por um bom tempo. Então, se você acha que todo o trabalho de sua família foi feito, tente uma pesquisa de descendência seguindo estas instruções e você pode se surpreender com o que você vai encontrar. Uma vez que você pessoalmente vivenciar as bênçãos do trabalho do templo e da história da família, será mais capaz de ensinar e incentivar as pessoas a participar. E quanto mais pessoas participarem, mais nos aproximaremos de nossa meta de que os membros forneçam todos os nomes para a sua adoração no templo. Muito obrigada, Elder Richard. Que oportunidade maravilhosa para a sua família. Outra preocupação comum é que muitos membros devem ter é que a história da família leva muito tempo ou é muito complicada. Elder Packer, o que você diria aos membros que podem se preocupar? Eu não posso fazer muito, porque é muito complicado. Eu já vi isso muitas vezes.
A história da família está mais fácil do que nunca. Pessoas de todas as idades podem fazê-la. Quero compartilhar-lhes sobre os Eberts, de Bountiful, Utah, que, em família, envolveram-se na história da família. Este é um grande exemplo de como o processo é muito mais simples. Enquanto assistimos ao vídeo, vejam como cada um dos filhos participa. Sou Kristen, eu sou casada com Mark, temos 6 filhos. Nós somos o tipo de pessoa que pensávamos todos os nomes foram feitos e não existia nenhuma pessoa que nós pudéssemos ajudar. Ok, vamos aqui pegar a última criança nesta linha. O meu nome é Jason. Maud. Meu nome é Michael. O quê? Sou Courtney Eber. Muito bem. Ela precisa de alguma coisa. Ela precisa. Eu pensei que seria impossível, mas foi muito fácil e não muito difícil de fazer. Encontrei um primo. Um primo é alguém na nossa família, na nossa linha da família. Oh, veja. Quando eu faço a história da família, e nós podemos fazer dos filhos, 20 filhos. Veja só, perfeito, não é? Temos uma fotografia. Sim. Ele é casado, ele realmente casou. Nós vemos essas flechinhas verdes que mostram as pessoas que precisam receber as ordenanças. Ela precisa fazer tudo. Exatamente, podemos ajudar nisso. Você pode fazer o batismo. Eu posso fazer? E me deu um sentimento mais espiritual de que eu poderia ajudar o meu primo a receber as ordenanças do templo. Meu filho de 8 anos encontrou uma família e muitos nomes de 5 ou 6 de pessoas. Ele estava tão animado e queria fazer o trabalho por eles. Ele disse, você pode levar esses nomes ao templo para mim? Isso é uma coisa que você não pode dizer não para os seus filhos. E as crianças tiveram muito sucesso em encontrar seus primos, mas eu também queria fazer parte desse trabalho da história da família também. Então, um dia eu estava pensando sobre as crianças e o trabalho que eles fizeram. Eu pensei que eu deveria chamar a Sister Rice. Ei, pessoal, Sister Rice está aqui. Sister Rice é uma amiga da nossa família. Ela é a melhor pessoa do mundo. E nós convidamos a fazer a história da família dela e ajudar e abençoar a vida dela. Sister Evans me mandou ao meu family esse livreto para escrever, dar as fotos, os tios e os avós, bisavós. E eu vou ajudar a Sister Rice a encontrar e vou mostrar-lhe como esses nomes podem ser colocados no computador. Aqui está o aniversário. E a Courtney pôde conectar na árvore familiar que se juntava muitos galhos. E eu encontrei o meu tataravô, que eu nem sabia o nome dele. Eu o encontrei. Você pode ver essa barrinha verde, e aí você clica. E aí, então, você pode imprimir. Que legal. Vamos ir ao templo e levar os nomes para eles e nos divertir bastante. Durante os batismos para essa irmãzinha nossa, tivemos a grande oportunidade de sentir um forte espírito. E eu sou grato que pude fazer por ela. Saber e ela agradeceu muito o trabalho que eu fiz. Os Eberts, eles são um exemplo maravilhoso da instrução do Elder Cook. Eles trabalharam juntos como família, encontraram os seus primos, fizeram a pesquisa, levaram os nomes ao templo como família, e também ensinaram Sister Rice a como encontrar os seus próprios nomes. Eles usaram os métodos como sentiram mais à vontade. E o livreto Minha Família e História que nos unem para a irmã Rice.
que foi ajudada por Courtney Abbott a digitar suas informações no FamilySearch.org. Imagine as bênçãos que os Abbotts desfrutaram ao fazer esse trabalho junto em família. Até mesmo as crianças menores, que não podiam ir ao templo, ainda assim sentiam o poder de realizar as ordenanças salvadoras por seus familiares. Elder Peck, eu gostaria de falar algo. Temos o prazer de anunciar que realizar as ordenanças em família será ainda mais fácil. Temos instituído momentos de família no templo, em cada templo, onde haverá horários designados no batistério para os membros. Esse horário se tornará mais fácil para as famílias realizar batismos juntos no templo. O memorando operacional foi enviado para os presidentes do templo e os horários que tiverem designação deverão ser publicados online. Os novos horários também indicarão se as famílias precisarão fazer um agendamento ou se podem fazer isso à medida que chegarem. Eu fiz isso e foi muito especial para nós, para cada geração, e os nossos filhos participarem juntos e muitos se sentiram muito emocionados. O tempo da família despendido em cada templo, veja que encorajamento e bênção poderá ser para as famílias que vão juntas para o templo. Agora que a história da família ficou ainda mais fácil, os líderes podem se perguntar como eles podem organizar os esforços de história da família em suas alas e estacas. Elder Packer, Elder Clayton, o que vocês acham? Bem, eu diria que o mais importante que os líderes podem fazer e realizar é fazer eles mesmos a história da família em primeiro lugar. Eu concordo plenamente. A coisa mais importante a fazer como líderes é encontrar seus próprios nomes para levar ao templo e depois ensinar outras pessoas a fazerem o mesmo. Descobrimos algumas ações que os líderes podem conduzir para aumentar a atividade da história da família em suas estacas. No último ano, o presidente Dallin Sohn, presidente da estaca do Rio Jordão Sul, ele veio aqui a essa atividade Roots Tech e ele aplicou esses princípios em sua estaca. Ele desafiou os jovens a fazer duas coisas. 1, levar seus próprios nomes ao templo. E 2, acrescentar uma história sobre um antepassado à árvore familiar. Como parte do desafio aos jovens, ele convidou os pais a participar das metas também. Em seguida, alguns jovens foram chamados como consultores de história da família para ajudar outras pessoas a aprender como usar a tecnologia. Os bispos ficaram entusiasmados, mas muitos não sabiam como fazê-lo. Então, o presidente Sohn pediu aos jovens consultores que treinassem esses bispos. Em seguida, incentivou os bispos a fazer designações regulares no conselho da ala e para compartilhar. Para resumir, ele envolveu os jovens e o conselho da ala. Listamos cada uma dessas ações neste cartão que todos vocês devem ter recebido. Agora, deixe-me mostrar o que o presidente Sohn e a sua estaca alcançaram. Quando o presidente Sohn veio a esta reunião no ano passado, nenhum dos jovens de sua estaca tinham enviados nomes nos 12 meses anteriores, conforme mostrado nesta linha azul. Essa linha vermelha é dos adultos. Você pode ver que eles estavam começando a enviar mais nomes. De fevereiro de 2014 até fevereiro, cerca de 120 adultos tinham enviado os nomes. E se eles continuassem a crescer no mesmo ritmo, teríamos mais ou menos 250 adultos enviando nomes para o templo. Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi algo miraculoso. Depois de um ano, 200 de seus jovens tinham enviados pelo menos um nome para o templo, ou seja, 20 nomes por ala. E lembrem-se que eles não tinham enviado nada no passado. E os adultos, em vez de colaborarem ou chegarem ao número de 250, na verdade atingiram 400. A partir dos dados, parece que não apenas muito mais pessoas se envolveram na história da família e na atividade do templo, mas também a motivação e o entusiasmo dos jovens estendeu-se a seus familiares e outros adultos enquanto ensinavam-se uns aos outros. Isso é o que queremos dizer em encontrar, levar e ensinar. Esse é o poder da nova geração.
O crescimento do número de colaboradores é emocionante, mas, Elder Clayton, muitos líderes dizem que não podem concentrar-se na história da família como essa estaca fez, porque passam muito tempo lidando com os problemas, ministrando as necessidades das pessoas vidas. Como esses dois esforços de abençoar os vivos e os mortos podem complementar-se? Obrigado, Sister Merritt. As bênçãos para aqueles que participam da história da família são abrangentes. Vamos perguntar ao Presidente Son sobre isso. Ele está conosco hoje. A Presidente poderia vir até aqui e unir-se a nós? Welcome. Bem-vinda. Sente-se, por favor. Irmãos e irmãs, eu tenho certeza que depois de ouvir a experiência que o Presidente Son teve com sua estaca, vocês terão mais perguntas. Elder Packer? Eu quero ser o primeiro a fazer a pergunta. Presidente, você pode nos dizer, para nós e a audiência, como que você teve a ideia de fazer da história da família um foco tão grande em sua estaca? Sim, Elder Packer, é um prazer fazer isso. Em primeiro lugar, quero dizer que temos jovens incríveis em nossa estaca. No entanto, quase todos eles enfrentam tentações e desafios em sua vida. Era uma preocupação para nós como presença de estaca. Estávamos buscando orientação espiritual sobre maneiras de fortalecer nossos jovens. Foi naquela época, quando estavam orando por ajuda, que minha esposa e eu assistimos à conferência Roots Techs no ano passado. Eu não tinha ido esperando que a história da família fosse uma resposta às nossas orações, mas foi. Fui poderosamente tocado pelas promessas espirituais que o Elder Anderson fez aos jovens da igreja se fizessem seu trabalho de história da família. E ele nos disse como seria fácil encontrar nomes de familiares usando a nova tecnologia. E disse aos jovens que em 3 anos encontrariam mais nomes para levar ao templo do que batismos que tinham feito no templo. Sua mensagem inspirou lembranças de promessas semelhantes de proteção para os jovens feitas pelo Elder Bednar e pelo Elder Scott. Isso foi exatamente o que buscávamos e senti, sem dúvida, uma vigorosa resposta às nossas orações. Queríamos que nossos jovens tivessem essa proteção. Maravilhoso. Qual foi a importância do comprometimento dos bispos e dos outros líderes? Os líderes dos jovens, especialmente os bispos, tinham que estar envolvidos. O problema era que a maioria dos bispos simplesmente não sabia como encontrar nomes e não viam como isso poderia ser feito. A solução acabou sendo muito fácil e eficaz. Convidamos os rapazes e as moças para a reunião dos bispos da estaca e depois para a nossa reunião do Sumo Conselho. E os jovens ensinaram os líderes como era fácil. Como foi a sua própria experiência? Você sabe como fazer? Eu não tinha ideia como fazer. E eu era o presidente da estaca. Eu estava muito incomodado com isso. O irmão Caden Hale, presidente do coro dos diáconos de minha ala, veio à minha casa e ensinou a minha esposa e a mim como encontrar nomes. Essa foi a primeira vez na minha vida inteira que encontrei um nome de família para levar ao templo. Foi uma experiência inacreditável para mim. Muito obrigado por compartilhar isso. Receber a sabedoria do presidente do coro dos diáconos ao presidente da estaca. E ele fez muito bem. Como que você encontrou tempo para fazer algo mais? É uma grande pergunta. Isso realmente não precisou de muito tempo extra. Apenas uma concentração das reuniões que já tínhamos
tais como a reunião do bispado e da estaca e das reuniões do Sumo Conselho. Conversamos sobre isso em nossa conferência de estaca, em nossa conferência de jovens e serões com os jovens. E a ênfase foi muito fácil, porque estávamos nos concentrando nas coisas que mais nos preocupava como presidência da estaca e bispos, que era proteger os jovens e fortalecer as famílias. Qual foi o impacto nas famílias? Nós, Elder Packer, o impacto mais notável parece ocorrido com os jovens. Vimos eles trabalhando com as suas famílias. O impacto mais notável parece ter ocorrido quando os jovens ensinavam seus pais e a família, e eles se envolveram. Uma mãe de nossos rapazes descreveu como o filho dela tinha sérios problemas com pornografia. Ela me disse que, certa noite, ele chegou até ela e estava muito animado porque ele finalmente sentia esperança por acreditar na promessa de que a história da família iria ajudá-lo a vencer o problema dele. Esta mãe estava tão grata pela proteção prometida e a experiência serviu para fortalecer o seu relacionamento com seu filho enquanto trabalhavam juntos em seu problema. E devido à pornografia e outros problemas com frequência começarem bem antes da adolescência, muitas famílias começaram a ajudar seus filhos da primária a se envolver na história da família para ter essa mesma proteção. Também descobrimos membros que compartilharam o desafio da nossa estaca com os seus parentes fora dela. Minha esposa e eu estávamos no templo certa noite e vimos um dos nossos bispos com um grupo de pessoas. Ficamos sabendo que eram parentes do bispo e eles estavam completando o trabalho do templo. E eles estavam lá fazendo selamentos por muitos antepassados, cujos nomes o filho havia encontrado anteriormente e cujos batismos tinham sido feitos. A história da família tem sido muito poderosa em fortalecer as famílias e os jovens de nossa estaca. E quanto às moças da igreja, você viu o impacto da história da família na vida delas? Nesse esforço da história da família? Ficamos impressionados com o impacto espiritual que isso teve aos jovens. Mas, irmã Merritt, é algo importante quando uma jovem tem uma experiência que está associada ao templo. Eu percebia que, com cada nome que levava para o templo, as moças tinham uma maior determinação de permanecer perto daquele lugar sagrado e ser dignas e comprometidas com o casamento no templo. Podemos ver isso nos olhos e sentir no coração delas. Também creio que as moças têm um grande impacto sobre o comportamento dos rapazes. Com certeza. Eu concordo com isso. Quando as moças estão entusiasmadas com algo assim, os rapazes também querem fazer o mesmo. Eu acredito que as jovens podem ser uma grande influência para os rapazes. Essa ênfase na pesquisa familiar influenciou algum de seus jovens ou familiares menos ativos? Sim, desconfio que muitos foram influenciados de uma forma que não podemos medir. Mas sei que tínhamos jovens que nunca tinham ido ao templo antes e que se qualificaram para obter a recomendação para o templo, a fim de que pudessem levar os nomes, porque eles tinham encontrado nomes. Tivemos 4 rapazes e moças que eram recém-conversos e encontraram nomes de familiares e foram significativamente fortalecidos por suas experiências no templo. Também tivemos alguns jovens que queriam que seus pais realizassem o batismo. Testemunhei pessoalmente vários pais que nunca haviam feito nada parecido antes, e com lágrimas nos olhos, pela primeira vez, estavam com seus filhos e filhas na pia batismal, criando fortes laços espirituais entre pais e filhos que não existiam antes. Sei que você batizou muitos de seus jovens. Como foi? Isso é uma coisa difícil de falar. Os jovens realmente fizeram muitas viagens ao templo no ano passado. Às vezes, eles iam como famílias, às vezes como quórums ou classes. Mas, em outubro passado, cada uma de nossas alas levou seus jovens ao templo. E meus conselheiros e eu fomos com eles enquanto realizavam as ordenanças usando nomes de seus familiares.
Certa noite, uma das alas realizou várias sessões para que seus 49 jovens pudessem fazer o trabalho. O bispo achou que seria adequado que o presidente da estaca deles realizasse os batismos. Então, pude realizar cerca de 500 batismos naquela noite. Em meus 10 anos de serviço como presidente de estaca, foi a mais grandiosa experiência espiritual que tive. Amo esses jovens e senti o amor do Senhor para com eles também. Foi muito especial estar no templo com aqueles jovens, sabendo que estavam fazendo dignamente o trabalho pelos nomes de seus próprios familiares que eles haviam encontrado e que nos emocionou muito. Presidente, você teve a oportunidade de batizar alguns dos seus próprios filhos e netos? Meus filhos estão crescidos e meus netos não têm idade suficiente para ir ao templo. Mas há alguns anos criamos uma tradição de ir ao templo com os filhos que podem e como família de irmos ao templo para fazer batismos. Nada é mais poderoso no mundo para mim. Então, estarmos lá com nossos filhos e enquanto eu fazia o batismo para eles no templo. Então, e você e sua esposa entraram na fonte batismal para fazer trabalho por eles? Com certeza que sim. De fato, uma das experiências mais poderosas que tive foi quando nosso filho, que tinha idade para ter a sua investidura, ele, em vez de eu fazer, o nosso filho, cada um deles teve a oportunidade, um por um, de fazer o batismo para os seus irmãos e minha esposa e eu. Não tive nada que teve mais impacto para mim do que estar no templo fazendo batismos pelos membros da nossa família. Pode contar-nos como isso ajudou os jovens a superar seus vícios? Já entrevistei centenas de rapazes e moças que estão se preparando para servir missão, ir ao templo ou receber o sacerdócio de Melquisedeque. Tive muitas reuniões em meio a lágrimas quando os rapazes adiaram sua missão e outros eventos. Aprendi que muitos jovens estão tendo problemas com a lei da castidade. Aprendi também de que esses jovens não são jovens ruins, são jovens maravilhosos, mas muitas vezes simplesmente não sabem como fazer para vencer suas fraquezas e vícios. Decidimos confiar nas bênçãos de proteção prometidas e começar a usar a história da família em nossas entrevistas como uma forma de ajudar nesse assunto. Um exemplo era um rapaz que tinha um problema muito sério com pornografia. Ele não tinha capacidade para controlar e ele estava tão desencorajado com esse problema. Durante uma das minhas entrevistas com ele, eu desafiei-o a começar a fazer a história da família. E depois de um certo tempo, ele se qualificou para a missão. Antes de partir, ele me escreveu uma carta de agradecimento e me disse que, por causa de seu compromisso pessoal de fazer a história da família por 15 minutos todas as noites, seu apetite para a pornografia o deixou e deu-lhe o poder de viver a lei da castidade plenamente. Tenho certeza de que ele está em uma missão hoje por causa do espírito do trabalho de história da família. A sua família e os jovens da sua estaca e a sua liderança, Presidente Soames, são maravilhosos. Muito obrigada por compartilhar isso conosco. Espero que você possa estar conosco pelo resto da sessão. Agora, com a importância e ênfase recente de acelerar o trabalho de salvação, muitos líderes estão com foco na obra missionária, reativação e atingir um crescimento real por meio de uma conversão mais profunda. Elder Clayton, o que você diria aos líderes que têm muitos objetivos nas variadas direções? Eu posso responder a isso. A história da família é uma parte vital do trabalho de salvação. Embora isso possa ser simplesmente uma responsabilidade divinamente atribuída, a história da família também pode ajudar em outras áreas do trabalho de salvação. Por exemplo, temos algumas novas pesquisas sobre a história da família de retenção de conversos.
Alguns membros recém-batizados ainda não têm muitos amigos na igreja. Eles conhecem os missionários e o bispo, mas não conhecem muito os membros da ala. A história da família é uma ferramenta poderosa para reter este grupo. Eles reúnem-se com um consultor, que se torna um novo amigo, e recebe uma responsabilidade significativa, levar os nomes de seus antepassados ao templo para o batismo. Descobri que envolver-se na história da família tem um impacto real em ajudar os membros novos a sentir o Espírito e edificar um alicerce mais forte na igreja. Uma família aqui em Springville, Illinois, o Daphne, Jessica, ela foi batizada algumas semanas atrás e o esposo dela estava voltando à igreja. Ambos foram chamados a encontrar nomes para levar ao templo. Eu quero começar pelo lado do meu pai. Eu espero poder encontrar alguns nomes que eu não conhecia. Eu espero encontrar. Eu não sei se eu vou conseguir, mas será bem emocionante se eu fizer. Então, olhe tudo isso que abriu. E tem templos nelas. Então, você não só os achou, mas eles foram selados. Não é legal? Muito. Nós mudamos muito o ano passado. Seremos selados logo e isso é muito importante para nós. Eu fico muito feliz de poder passar a eternidade juntos. Não só nós dois, mas nossos filhos também. Eu fiz o trabalho missionário para uma pessoa que não é membro da igreja e tive a oportunidade de batizar esse irmão. Isso fortalece nosso testemunho. Não dá para descrever, não dá para dizer que isso aconteceu, aquilo aconteceu. Você só sabe que se sente diferente, mais gentil, mais calma, mais em paz. A história da família realmente mudou a minha vida. Com o meu casamento, com a minha vida em geral. O vazio que eu tinha no meu coração, não sabia quem era. E realmente a história da família mudou a minha vida. A história da família pode ser um meio de fortalecer os recém-conversos e reativar os membros. Qualquer coisa que ajude as pessoas a sentir o Espírito e trabalhar para alcançar uma meta vai ajudar a fortalecer seu testemunho e o comprometimento com o Evangelho. Eu concordo, Elder Clayton. Podemos também ouvir histórias maravilhosas de como o trabalho da história da família e do templo pode levar à conversão e a um testemunho mais profundos entre os membros ativos. Vamos observar o que aconteceu com a família Ivy. Vamos ver o vídeo deles. Quando eu estava no ensino médio, tinha muitos amigos mormons, então meu interesse na religião mormon, mas eu não pensei muito sobre isso até que entrei na faculdade. Eu sabia que as qualidades que eu gostava nas pessoas que eram mormons eram as qualidades que eu queria ter. Meu nome é Heather Ivy, eu sou mãe de 4 filhos. Vou contar-lhes minha conversão. Eu creio que realmente começou quando comecei a ir ao templo. Eu acho que o templo tem desempenhado um papel enorme em seu crescimento desde que ela se filiou à igreja. E acho que ela tem tido muitas revelações que ajudaram a entender alguns dos princípios do Evangelho. E então meu amigo me convenceu a ir ao centro da história da família e descobri que, mesmo com o meu conhecimento limitado que eu tinha, todo o meu mundo se abriu. E foi uma experiência ótima ver quem eram os meus parentes e eles se tornaram pessoas reais para mim. Todo esse tempo pensava que eu era muito legal por ir ao templo, mas eu não estava recebendo a bênção completa por isso. Minha família não ficou feliz por eu me tornar membro da igreja e
Tentar perguntar-lhe sobre a história da família era um processo assustador e eu pensei, bem, há uma hora e um tempo para tudo, agora não é a minha hora. Essa foi a minha desculpa por muito tempo. 3 anos atrás decidimos que nós iríamos ir ao templo com mais frequência para receber essas bênçãos. Eu assumi o compromisso de ir 2 vezes por mês. Bem, começamos na história da família, como família, eu fiz com que Emma e Jared trabalhassem comigo numa sala. E eles ficaram muito animados, porque não paravam de encontrar antepassados e eles acharam que era bem legal. Ontem à noite, sentada no templo, o sentimento foi de remissão dos pecados. E as pessoas do outro lado do véu, que estão esperando por essa liberação do perdão e serem abençoadas com o Espírito Santo e ter esse conhecimento do amor de Cristo com eles. E então comecei a ver os benefícios em minha própria vida e como o meu testemunho cresceu e se fortaleceu e todas as coisas que eu estava aprendendo quando eu estava no templo. Esse foi realmente a maior prova do fortalecimento do meu testemunho que eu já tive. Quando voltarmos à presença do nosso Pai Celestial, os membros da nossa família vão estar lá e nós vamos prestar contas da nossa missão aqui. Acho que minha missão é ajudar o maior número de pessoas que eu conseguir voltar à presença do Pai Celestial. Essa é a coisa mais importante para mim. E eu quero ser capaz de dizer que eu servi uma missão honrosa. É verdade que mesmo os membros ativos passam por uma conversão contínua. Muitos vão ao templo regularmente, mas podem estar perdendo algumas das bênçãos do trabalho do templo, se não estiverem levando seus próprios nomes de família. Também gosto muito quando ela diz que sentia que os membros de sua família do outro lado do véu estavam pensando se o nome deles seria encontrado. E quando ela envolve seus filhos no trabalho, ela está trabalhando para a salvação de sua família em ambos os lados do véu. Irmãos e irmãs, recebemos instruções maravilhosas. Obrigada por seu conselho e direção. Agora nós gostaríamos de ouvir algumas palavras finais de cada um de vocês. Nós podemos começar com você, Elder Richards? Muito obrigado. No ano passado, o Elder Anderson desafiou os jovens a prepararem todos os nomes que levam ao templo. Acho que esse desafio pode ser feito igualmente aos adultos, mas vou fazer uma pequena modificação. Eu os desafio a encontrar pelo menos um nome que vocês possam levar ao templo até o final do dia de hoje. Simplesmente sigam as instruções que estão neste marcador de página. Há milhares de computadores aqui na conferência. Você pode fazê-lo antes de sair. Aceitam o desafio? E se vocês me virem mais tarde, por favor, conte a sua história para mim. E depois de sentirem a bênção da história da família por si mesmos, usem as sugestões do outro lado deste marcador para organizar seu conselho de jovens e da ala para que se concentrem na história da família. Chamem-nos como consultores. Cada ala deve ter pelo menos 3 consultores de história da família. Tem designações para encontrar pessoas. Pensem, jovens, nos rapazes e moças. Faço com que os conselhos da ala façam designações. Certifiquem-se que os líderes do sacerdócio acompanhem esse trabalho. Mas não façam essa designação apenas. Certifiquem-se que os líderes do sacerdócio acompanhem os consultores regularmente. Se fizerem isso, verão como o espírito de Elias vai abençoar os membros de sua ala, tanto os adultos quanto os jovens. Obrigado, Elder Clayton e Richard. Ao encerrar esta sessão de liderança, não se esqueçam de examinar seu passaporte espiritual, atualizando com os selos de encontrar, levar e ensinar. O valor real de uma sessão como essa só surge quando os princípios são aplicados na vida dos líderes e dos membros. Certifiquem-se de registrar as impressões que tiveram durante esta sessão. Se surgirem nomes em sua mente, vocês sabem o que precisam fazer. Vocês vão se tornar-se agentes de mudança em sua ala, em sua estaca e nesta grande obra de salvação? Como farão para medir seu progresso?
Sugiro que usem o relatório trimestral, que agora contém informações que os ajudarão a observar o seu progresso. O Senhor convida todos a fazer isso funcionar como parte constante da nossa adoração pessoal. Vocês foram lembrados nessa sessão de que as bênçãos virão devido às promessas feitas por membros do Quórum dos 12 e do Senhor. Não apenas lembrem-se, mas entendam e ajam a fim de que faça parte da sua adoração. Eu os convido a se tornarem agentes de mudança. Presto testemunho de Jesus Cristo e da veracidade deste Evangelho, invoco as bênçãos do Senhor para cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado. Isso conclui esta sessão. Esperamos que vocês possam desfrutar do resto da conferência.